Olá, hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Amós. Versículos 1 a 3 do capítulo 4. Amós se refere às arrogantes mulheres de classe alta como vacas de Bazã, uma referência sarcástica ao gado de raça superior e bem alimentado de Canaã. Como essas mulheres bebiam seu vinho e viviam a boa vida, elas insistiam que os seus maridos conseguissem mais dinheiro, oprimindo os pobres, para que pudessem usufruir cada vez mais o luxo egoísta. Quando a Assíria derrotasse Israel, as mulheres ricas da capital de Israel seriam levadas cativas e deportadas como o gado. Imagens assírias gravadas em pedra retratam prisioneiros de guerra sendo levados por cordas presas a anzóis que perfuravam o nariz ou o lábio inferior dos escravos. Versículos 4 a 5. Um sacerdote ou um profeta normalmente pronunciaria uma bênção sobre os peregrinos que se dirigiam ao templo, encorajando-os a irem a Deus com suas ofertas. Amós afirma ironicamente que a ida dos israelitas aos seus santuários só lhes aumentaria a culpa. Versículos 6 a 12. Por trás desta passagem estão as advertências de Deuteronômio 28, versículos 15 a 68, que dizia aos israelitas que eles se recusassem a obedecer às leis da aliança, seriam afligidos por doenças, seca, colheitas fracassadas e derrotas militares. Caso eles se recusassem a arrepender, sofreriam destruição nacional e exílio. O ponto de Amós é que eles não se arrependeram e agora deveriam se preparar para o juízo de Deus. A seca parcial descrita por Amós nos versículos 7 e 8 era evidentemente de ocorrência recente e estava fresca na lembrança do povo. A peste contra o Egito no Êxodo e a destruição de Sodoma foram exemplos do juízo divino. A comparação sugere que Israel não era tão mau aos olhos de Deus quanto essas nações. Versículo 13. Este é o Deus a quem os israelitas deveriam estar preparados para enfrentar, pois ele é o Senhor Todo-Poderoso. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 2 do capítulo 5. Como se estivesse de luto por um morto, Amós derrama uma lamentação por Israel. Israel é lamentado como uma virgem porque a terra deveria ser mantida segura, mas agora foi saqueada por exércitos invasores. Versículo 3. Muitos seriam mortos em batalha ou levados cativos, apenas uns poucos retornariam. Versículos 4 a 6. Se o povo pedisse desesperadamente a misericórdia de Deus e começasse a buscar um relacionamento renovado com ele, alguns deles poderiam ser poupados da destruição e condenação de que Amós estava falando. Mas se eles continuassem a buscar ajuda e orientação em outra parte, como Betel e Gilgal, que haviam se tornado lugares para adoração de ídolos, o juízo de Deus os consumiria como um fogo. Versículos 7 a 9. O foco aqui está no poder do Deus sobre os céus. Sete estrelas é um grupo de estrelas na constelação de Touro, com 6 ou 7 estrelas bem visíveis a olho nu. Órion é uma constelação. Versículos 10 a 13. O tecido da justiça havia sido destruído, causando uma penetrante corrupção nos tribunais em Israel. A justiça estava indo para quem podia dar o lance maior, e se alguém falasse contra a injustiça que acontecia, sua vida poderia estar em perigo, enquanto suas objeções não poderiam produzir o bem, porque não poderiam deter o mal constante já arraigado. Versículos 14 e 15. Deus dirige um apelo adicional a seu povo para buscarem o bem. Naquele tempo mau, eles deviam buscar o bem das pessoas ao seu redor. Se assim o fizessem, poderia haver esperança para a nação, até mesmo na última hora. Amós diz que Deus somente estaria com eles se retomassem o comportamento piedoso na terra. Versículos 16 e 17. O foco no lavrador e nas vinhas nestes versículos sugere que a lamentação era pelo fracasso nas colheitas. Amós retrata as pessoas se lamentando enquanto o Senhor passava no meio delas, executando a sentença de seu julgamento. Versículos 18 a 20. Os israelitas achavam que, por serem o povo escolhido, estariam isentos de juízo no dia do Senhor. Aqui, o dia do Senhor significava a iminente destruição pelo exército assírio, assim como o futuro dia do juízo de Deus. Para aqueles que forem fiéis, o dia do Senhor será glorioso, porém, para os ímpios, será um dia de trevas e condenação. Versículos 21 a 24. Quando realizado com um coração corrupto, até mesmo as festas e ofertas mais alegres e ricas eram desprezadas pelo Senhor. Versículos 25 e 26. Israel fez sacrifícios a Deus enquanto no deserto, mas o povo também levou imagens de Sicute e outros deuses. No tempo de Amós, porém, eles estavam mais impudentemente
combinando a adoração do Senhor com a adoração desses deuses pagãos. Sicut e Kium eram nomes da divindade celestial do planeta Saturno. Versículo 27. O banimento para além de Damasco, na Síria, implicava em exílio para a Síria, conforme o público-alvo do profeta entenderia bem. O exílio para longe da pátria era uma das maldições originais da aliança. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 3 do capítulo 6. Amós chama aqueles que acreditavam que não havia razão para preocupação para considerarem os outros reinos mais fortes do que eles que já haviam caído diante da Assíria, como Calné, no centro-sul da Mesopotâmia, Amate, na Síria, ao norte de Israel, e Gate, uma cidade filisteia ao sudoeste de Israel. Uma vez que os três locais representavam a extensão total do assim chamado crescente fértil, eles podem ter sido escolhidos por causa de seu valor representativo. Nenhuma cidade em toda a região podia afirmar estar imune à destruição. Versículos 4 a 6. A aristocracia israelita desfrutava aquilo que os gregos chamariam de simpósio, em que os participantes se espreguiçavam em leitos, bebiam vinho e ouviam música. O marfim era um luxo, assim como a carne do cordeiro e bezerro, que eram macias, em contraste com a dura carne da ovelha e do boi. Versículo 7. Israel se imaginava a principal das nações, mas estaria entre os primeiros exilados. Versículo 8. A soberba de Jacó refere-se tanto ao orgulho de Israel como àquilo de que se orgulhava, sua força militar. Os palácios podem ser as fortalezas, que eram símbolo do status dos ricos e famosos de Israel, ou as cidadelas, que eram um tributo às vitórias do exército de Israel. Versículos 9 e 10. Serão tantas as baixas na cidade que até uma família contendo 10 homens será extinta. Um parente será designado para recuperar os corpos e realizar os rituais funerários, e ele e seu grupo procurarão por algum sobrevivente. Informado que não há nenhum, ele dirá: não podemos fazer menção do nome do Senhor. Ou seja, em vez de oferecer os cânticos e lamentos comuns em funerais, que podiam incluir invocações do Deus de Israel, o nome de Deus não será mencionado de modo nenhum, provavelmente porque o nome de Deus não devia ser mencionado em meio a tanta mortandade, e também porque os mortos estavam evidentemente debaixo da maldição de Deus. Portanto, onde deveria haver lamentação, a situação seria tão ruim que até isso seria negado ao povo. Versículo 11. A referência à casa grande e à pequena é que ambas as casas grandes dos ricos e as casas pequenas dos pobres serão esmagadas pelo julgamento vindouro. Versículo 12. A prática da justiça em Israel era tão absurda quanto era absurdo ver cavalos correndo sobre rochas ou alguém capinar rochas com enxadas. Versículo 13. Os israelitas haviam conquistado esses locais. Lodebar significa nada e aponta sarcasticamente para o fato de que o maior ganho de Israel seria o mesmo que nada. Carnaim significa chifres, que simbolizam o poder de um animal. Tolamente, Israel acreditava que havia conquistado esses lugares com suas próprias forças. Versículo 14. A entrada de Amate, também chamada a entrada de Amate, era o limite norte do domínio de Israel. O ribeiro de Arabá ficava no vale extremo do sul, entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba. O ponto é que os israelitas serão expulsos de todas as terras que o Senhor havia lhes concedido. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Amós.